temos, vamos ver se ele passa o slide. A gente tem ainda um cronograma a cumprir no final de setembro, né, dia 28, então guardem a próxima data. Em outubro, a gente tem uma data só, porque tem um feriado no início do mês, então a gente vai ter uma data com web encontro no dia 19. Em novembro teremos mais 2 datas para encerrar essa roda de web encontros do CIEV São Paulo, capital. Já trazendo um spoiler para vocês, para 28 de setembro a gente vai ter então no encontro as arboviroses, que a Carolina Scarpa vai falar para a gente nessa próxima data, no próximo web encontro. Tá? Ainda são os nossos próximos web. Eu vou parar o compartilhamento, acho que já saiu, né? E vou então introduzir a doutora Cíntia Cavazana, que vai fazer a primeira apresentação sobre os surtos de síndrome gripal em unidades de longa permanência, nas instituições de longa permanência para idosos. Quero ressaltar que a gente vai ter essas aulas gravadas, gente, no canal YouTube, né? Esse link vai ser passado no chat, posteriormente essas 2 aulas já estarão lá, e também no chat vai ter o link para vocês se inscreverem para estar recebendo o certificado. Tá? Então, se não conseguirem assistir tudo hoje, vocês vão poder ter acesso no canal YouTube. Já tem as outras palestras, exceto o nosso primeiro encontro, todos os outros, os inquéritos, inquérito escolar, inquérito adulto, a questão da vigilância de variantes do SARS-CoV-2, já estão, todas as palestras já estão no canal YouTube, tá? Então eu vou já iniciar. Espera aí, só um pouco. Clica no botão Windows. Isso. Clica de novo. Todos. Hoje a gente tem aí, vamos abordar, né, os surtos de síndrome gripal, um assunto bem, a gente tem tido bastante surtos, desde o início da pandemia nós, né, tivemos bastante surtos de síndrome gripal em LPI, escola. Hoje a gente vai fazer uma abordagem aí para uma melhor investigação, notificação e os procedimentos para as medidas que têm que ser adotadas. Então, sempre quando a gente pensa, né, em qualquer surto, para qualquer doença, nós temos que pensar aí quais são as definições. No caso de síndrome gripal, a gente tem que saber qual é a definição de síndrome gripal para poder caracterizar se isso é um surto, se não é, quais são os nossos casos realmente. Então, é muito importante a gente saber todas as definições envolvidas no surto, tá? Então, no caso de síndrome gripal, a gente tem que saber o que se caracteriza uma síndrome gripal. Então, o paciente ele tem que ter um quadro respiratório agudo, se ele tem tosse há 3 meses, isso não caracteriza um quadro de síndrome gripal. Pelo menos mais 2 sintomas. Então, quadro respiratório agudo com os sintomas. Febre,
mesmo que o paciente só refira, você não conseguiu, não tenho uma medida de temperatura. O paciente disse que teve febre, a gente acredita no paciente, considera isso como sintoma, tá? Calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos e distúrbios gustativos, então perda do olfato, o paciente não sente cheiro, não consegue sentir gosto, isso é importante para a síndrome gripal causada por Covid, né? Então, esses distúrbio olfativo e distúrbio gustativo entrou na definição de síndrome gripal depois da pandemia, não era um sintoma que a gente levava em consideração caracterizar uma síndrome gripal. Em criança, a gente tem que também observar a obstrução nasal, e se você não tiver outro diagnóstico específico com quadro respiratório agudo, tá? Em idoso, a gente tem alguns sintomas não respiratórios que podem estar envolvidos e também entram aí nessa definição. Então, síncope é um desmaio, né? O paciente teve perda da consciência, confusão mental, sonolência, inapetência. Lembrar que idoso às vezes não faz febre, então tendo esses outros sintomas, pelo menos um sintoma respiratório e sonolência, isso já entraria com um diagnóstico de síndrome gripal, tá? Lembrar que alguns vírus, influenza, o Covid, outros vírus que causam síndromes respiratórias podem dar sintomas gastrointestinais, como diarreia. Então, isso é um sintoma que pode estar presente, principalmente em idoso e criança pequena, menor de 5 anos. O que a gente considera os locais para fazer notificação de surto, para fazer uma abordagem. Tenho 5 casos numa casa, é um surto na casa? Não, tá? Então, para síndrome gripal, a gente não considera residência. A gente considera instituições de longa permanência para idoso, que são os asilos, lá na ficha, inclusive, está escrito como asilo, hoje a gente chama de instituição de longa permanência. Então, creche, escola primária, ensino fundamental, ensino superior, qualquer tipo de ensino entra nas instituições escolares. Serviços de saúde, hospitais de retaguarda, hospital psiquiátrico, todos, um serviço de diálise, todos entram aí como serviços de saúde, tá? UBS, AMA, a UVS, então todos esses surtos nessas localidades a gente considera como serviço de saúde e vão ser notificados. E algumas outras instituições, então, aldeia indígena, se você tem um surto dentro de uma aldeia indígena, é para ser feita a notificação, abrigo, orfanato, quartel, instituições de população privada de liberdade e eventos, né? Então, a gente aí tem alguns eventos, vão agora, né, com nova abertura, então é uma situação que a gente tem que ficar de olho, ficar monitorando esses eventos, tá? E o que a gente considera surto? Quando a gente chama de surto? A ocorrência de 2 casos ou mais. Então, teve 2 casos, eu considero surto, exceto para ILPI, que a gente vai considerar um caso só. Depois eu vou abordar de novo. Então, lembrando, recapitulando, surtos, se eu tenho 2 ou mais casos, você diz que isso é um surto, tá? Eu tive um caso lá na escola, é um surto? Não, não é um surto, tá? Tem que ser 2 ou mais casos. Caso suspeito, a gente já pode caracterizar. Então, tenho um caso confirmado e um caso suspeito. Isso é um surto. Bem? E a gente precisa sempre olhar o vínculo epidemiológico, né? Então, o vínculo epidemiológico, o que entra nesse vínculo epidemiológico? O período de doença, então, se eu tive um caso de influenza hoje e um caso de influenza daqui 25 dias, isso não é um surto, eles não são fonte comum, não transmite, não é uma cadeia de transmissão, porque a gente tem o período aí, a gente considera para a influenza um período de 7 dias como vínculo, né? Então, se você teve contato hoje, você vai adoecer até 7 dias, porque é o período de incubação.
Então, por isso, a gente considera esse tempo como esse período de incubação, o tempo para ter o vínculo epidemiológico. Para a COVID, esse período é de 14 dias, tá? Então, precisa, para a gente dizer que é um surto, 2 ou mais casos dentro desse período. Para a influenza, 7 dias, para a COVID, 14 dias. Ah, eu tenho suspeita, ainda não confirmei nenhum caso. Um período de 14 dias, então a gente vai considerar o maior período se acontecer suspeitos de síndrome gripal, isso é um surto, caracteriza como um surto. Bem, relacionados. Tem que ter mais de 2 casos, 2 ou mais, né? 2 ou mais casos. Tem que estar relacionados no tempo, 7 ou 14 dias. E tem que ter uma relação espacial, né? É numa escola, um aluno estuda no período da manhã, um aluno estuda à noite, e é do colegial. Eles não se encontram, eles não têm né, não têm um intervalo juntos, não se alimentam no mesmo período, eles nem se encontram, eles nem têm professores comuns, eles não têm uma fonte comum. Isso é um surto? Não é um surto, porque eles não têm uma relação, eles podem ter uma relação temporal, mas não têm uma relação espacial. Então, o surto tem que ter uma relação temporal, uma relação espacial, tá? A diferença aqui para o surto tem algumas definições. Então, o que a gente considera instituição de particular ou não, pública ou particular? Ela tem um caráter residencial, então são pessoas em domicílio coletivo, para pessoas acima de 60 anos, tá? Com ou sem suporte familiar, em condições de liberdade, dignidade, cidadania. Essa é a definição de instituição de longa permanência. Nessas instituições, né, a gente tem que fazer um breve histórico. Quando começamos a pandemia de Covid, o que a gente teve? Um aumento do número de óbitos de pessoas idosas e casos graves e óbitos dentro dessas instituições de longa permanência. Diante desse cenário, nós fizemos uma opção de mudar a definição de surto para essas instituições, porque a gente tinha que ser mais sensível, né? Então, são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade maior pelo fato de serem idosos, maior ainda por estarem num local coletivo, né? Então, isso aumenta a chance de haver um surto. Então, nós optamos por diferenciar o surto nessas localidades. Então, o surto em LPI, em instituições de longa permanência, basta a ocorrência de um caso suspeito ou confirmado, e isso para nós é um surto, tá? E deve ser notificado, porque a gente faz monitoramento, investigação, faz uma visita nessa LPI, então é importante o acompanhamento, né? A gente verifica se realmente estão tomando todas as medidas. Então, é uma situação especial dentro da pandemia, que foi feita mesmo em caráter de exceção, mas que a gente ainda está mantendo, porque ainda é um setor, é uma instituição ainda muito, que a gente precisa monitorar com muita sensibilidade, tá? Mesma coisa, lembrar, eles morando, né, eles tendo essa característica, eles já têm uma característica espacial, eles têm uma relação, um vínculo epidemiológico espacial, mas eles precisam ter um vínculo epidemiológico também em relação ao tempo. Então, se é um caso de influenza, nos próximos 7 dias, se ocorrerem outros casos suspeitos ou confirmados de influenza, isso é um surto, e se ocorrerem outros casos de suspeitos ou confirmados, se for um caso de Covid confirmado, nos próximos 14 dias também a gente considera isso como vínculo epidemiológico. É muito importante avaliar esse período quando a gente faz a investigação de surto,
né? Você não vai fazer a notificação de um surto que aconteceu um caso hoje e um caso daqui 30 dias. Isso não é surto, tá? Porque eles não estão relacionados no tempo. E o que a gente considera como contato, né? Isso é importante para quando a gente vai avaliar, por exemplo, isolamento ou afastamento. Então, funcionários, de prestadores, de outros alunos, se for numa escola, e isolamento quando é, por exemplo, numa ILPI, quem eu vou isolar, quem eu tenho que colocar num local isolado, tá? Então, essas são definições já do guia de vigilância, do Ministério. Então, qualquer pessoa que teve contato próximo com um caso suspeito ou confirmado, então não precisa ser caso confirmado, basta contato com caso suspeito de Covid, durante o período de transmissibilidade, então a gente considera entre 2 dias antes dos sintomas e até 10 dias após a data do início de sintomas. Então, quando a gente vai avaliar o surto, a gente precisa saber quando cada sintomático começou os sintomas, porque a partir da data do início de sintomas é que a gente vai mapear quais são os contatos desse paciente, tá? Em ambientes domiciliares e laborais. Aí teve uma escola, o irmão teve Covid, eu preciso afastar esse aluno? Esse aluno tem que ser afastado, tá? Porque lá na casa dele teve um caso positivo de Covid. Esteve a menos de 1,5 metro de distância determinada, né? A gente tem, um caso numa escola, está na outra sala, não encontra nos intervalos, eu preciso afastar? Não, né? Então, a gente tem essa definição de distância de 1,5 metro por um período mínimo de 15 minutos. Andei no elevador com uma pessoa num ambiente de trabalho, peguei o elevador com a pessoa. Eu sou contato? Não, não sou contato de caso, tá? Porque não teve esse contato no mínimo de 15 minutos. Teve contato físico direto? Apertou a mão, a gente orienta que isso, né, nesse momento não seja feito, a gente não faça, não abrace, não beije, não aperte a mão, mas se teve esse contato, também é considerado como contato. Profissional de saúde que fez um atendimento sem EPI, o que é EPI? Máscara, luva, avental, de acordo com cada situação, você tem o EPI preconizado, então se fez um atendimento sem EPI, esse profissional também é um contato, tá? Seja um contato domiciliar ou residente no mesmo ambiente, casa ou dormitório, creche, alojamento, isso é um contato também, de caso suspeito ou confirmado, isso é um contato, a gente considera como contato e deve ser afastado. Permaneceu junto por pelo menos 45 minutos, o tempo de aula, independente do uso de máscara e condições de ventilação da sala. Todos os contatos vão ser isolados e afastados, né, e monitorados pela OBS, da área de residência. Como a gente tem aí o período de incubação de 14 dias para COVID, eles são monitorados por 14 dias, tá? A contar do dia do último contato. Então, ele teve contato hoje, a partir de hoje, 14 dias de monitoramento. Apareceu sintomas, esse caso, esse paciente que era só um contato, passa a ser um caso. Ele tem que ser notificado como caso, encaminhado para avaliação, porque ele era um contato, agora com sintomas, ele passa a ser um caso. E as medidas que a gente vai adotar? Então, tem algumas medidas particulares, se for uma ILPI, se for uma escola, mas todas envolvem, são aí essas séries dos casos suspeitos e confirmados, isso tem que ser imediato. Teve um caso suspeito, a gente vai buscar sintomáticos e fazer o isolamento desses casos, tá?
tanto suspeitos como confirmados. Vou esperar sair o resultado do PCR? Não. Suspeito, você já vai fazer o isolamento e vai fazer busca ativa de outros sintomáticos. Moradores da ILPI, profissionais da ILPI, alunos da escola, professores da escola, prestadores dessa escola. Então, a gente vai buscar outros sintomáticos. Como a gente busca? Perguntando, teve mais alguém? Tem mais algum atestado? Então, a gente não é passiva essa informação, é uma busca. A gente vai lá ou por telefone, vai ligar, vai conversar com essas pessoas, perguntar se houve outros afastamentos, faltas. Às vezes, não mandou o atestado, mas está faltando há 5 dias. A gente precisa ver o que está acontecendo. Isso é uma busca ativa de sintomáticos, tá? E, baseado naquela definição de contato, a gente vai fazer o isolamento e o afastamento. Isolamento é se for um local que a pessoa more, né? Então, no caso de um abrigo, no caso de uma ILPI, você vai isolar todo mundo que mora ali, que está sintomático ou é um contato. Afastamento, no caso de uma escola, um local de trabalho, você identifica quem são os contatos, baseado naquelas definições que eu falei anteriormente. Definir, X, Y e Z são contatos do caso. Esses vão ficar afastados, tá? Período de afastamento, 14 dias, porque é o período de incubação. Se ele teve contato hoje, a partir da data do último contato, 14 dias de afastamento, tá? Começou com sintomas, ele não é mais contato, ele é caso, tá bem? E daí são 10 dias de afastamento a partir da data do início dos sintomas. Tem que ser enviado a amostra para o Instituto Adolfo Lutz. Você vai coletar a amostra e enviar pelo menos 3 amostras de pacientes para o Instituto Adolfo Lutz, tá? Nas ILPIs existe a possibilidade, então tem lá no nosso documento, os nossos documentos estão todos disponíveis lá na página de Covid, coronavírus, documentos técnicos. Então, a gente tem lá as orientações para testagem ampliada. A testagem ampliada é discutível, porque ela é uma medida, você vai conhecer e isolar esses casos, mas ela é questionável, porque você testou hoje, você tem 2 positivos, amanhã, principalmente de assintomáticos, né? Amanhã você pode ter 3 sintomáticos e assim por diante. Então, é uma medida pouco efetiva, né? O principal é você fazer isolamento mesmo desses contatos, desses possíveis contatos. Não adianta você ir lá testar hoje e não isolou ninguém, não fez medida nenhuma de isolamento. Você vai ficar testando e não vai parar seu surto. Então, essa testagem ampliada é possível se for disponível, se você tiver exame disponível para fazer, tá? E LPI, que são localidades de alto risco aí para doença grave, para monitoramento, são residentes, então a gente faz essa testagem ampliada. Vou fazer testagem ampliada na escola? Não vou fazer testagem ampliada na escola, não está indicado. É uma escola particular e eles querem fazer, tudo bem, mas a orientação dos exames que a gente tem disponível não é para fazer testagem ampliada em escola, tá? A não ser que seja uma iniciativa privada. Oseltamivir. Então, tem indicação para casos de síndrome gripal, surtos de síndrome gripal em algumas situações, então, população carcerária, em LPI, se for suspeitos de influenza, então, eu não tenho confirmado nenhum, tem um quadro de síndrome gripal, tem indicação de quimioprofilaxia com oseltamivir. Tem que ter um médico que avalie o risco, o benefício e faça essa quimioprofilaxia, faça as receitas para esses contatos, para quem tem risco, então precisa de uma avaliação médica. Eu coloquei aí em interrogação porque são situações particulares e tem que ser avaliadas pelo médico. Toda vez que a gente tem um surto, a gente vai caracterizar. O que é caracterizar? Tempo, tá no período compatível, 7 dias para influenza, 14 para Covid? Tá, então ok.
Espaço, eles compartilham o mesmo espaço? Eles têm contato? Você pode caracterizar isso como vínculo epidemiológico? Posso. Então, você tem que caracterizar se isso realmente é um surto. Ah, é um surto. Eu tenho 2 casos na escola, tenho 1 caso na EPI, é um surto. Vou investigar. São só esses 2 casos mesmo que me falaram? Ou tem mais? Está faltando alguém? Vou perguntar na escola. Tem outros atestados? Tem aluno, ou professor, ou colaborador que está faltando e não trouxe atestado? Precisa investigar para ver se você não tem outros casos envolvidos. E fazer a imediata notificação do surto, que a gente faz lá no Sinam, tá? Então, notificação. Todo surto de síndrome gripal deve ser notificado de forma agregada. Ele vai ser digitado pela UFES da área de abrangência. Aonde a gente digita? Um sistema que chama Sinanet, tá? No módulo surto. Lá a gente coloca esse surto, ele serve para outras doenças também. Surto de varicela, surto de cachumba. Então, outras doenças usam a mesma ficha. Então, quando a gente abre essa ficha lá no Sinanet, a gente vai começar a digitar, a gente tem que colocar o diagnóstico inicial. Por questões para conseguir depois você encerrar esse surto com o COVID, você tem que iniciar lá ele com o CID-J11. Isso são para SUVs, né? Para SUVs que vão digitar, elas colocam lá o CID inicial como J11, para poder depois, se for o caso por COVID, ele conseguir encerrar como P34.9, que é surto de COVID. A UFES vai acompanhar esse surto para poder atualizar, então hoje tem 2 casos, amanhã pode ter 5, então ela precisa atualizar esse número, e a evolução desses casos, tá? Esses casos evoluíram bem, foram a óbito, foram internados ou não, então ela precisa fazer esse acompanhamento. Verificar o resultado, então, inicialmente eu tinha 4 suspeitos. Qual é o resultado desses exames? E depois fazer o encerramento do surto baseado, né, quando for depois do período, você monitorou o período de 14 dias para COVID, por exemplo, não tive mais casos, vou encerrar. Daí ela vai conseguir encerrar e ver qual é o diagnóstico adequado. Vai fazer busca ativa diária por pelo menos 3 semanas após a identificação do último caso. Isso é para a gente realmente garantir que não está, que esse surto não continuou, tá bem? Então, a gente faz esse trabalho de busca ativa, verificar esses resultados para poder encerrar. Evolução dos casos é importante, é muito importante a gente saber, né? A gente precisa saber a evolução desses casos. Lembrar que, por exemplo, casos que evoluíram para forma grave vão ser notificados no CIVEP Gripe, individualmente, caso a caso. Se eu tive 50 casos de quadro leve, 50 casos vão estar no Sinanet, no surto, na notificação do surto, e esses 50 casos também têm que ser notificados individualmente, lá no SUS, para casos de síndrome gripal. Casos graves com síndrome respiratória aguda grave ou óbito vão ser notificados individualmente no CIVEP Gripe. Então, quando eu tenho surto, eu faço a notificação do surto, Sinanet, casos leves no ESUS e casos graves no CIVEP Gripe, tá? Esses casos estão nesses 3, podem estar, sempre vão estar no Sinanet, podem estar no CIVEP, podem estar no ESUS-VE. É obrigatória a notificação, bem? Como eu faço a confirmação do surto de síndrome gripal? Através do resultado laboratorial positivo em pelo menos uma das amostras coletadas. Então, coletou 5 amostras, uma veio COVID, esse surto é um surto de COVID, eles estão relacionados no tempo, no espaço, porque isso você já fez lá atrás, você já caracterizou isso. Um veio positivo para COVID, você consegue fechar esse surto,
é um surto de COVID, de SARS-CoV, né? O CID é B34.2. Os outros casos a gente vai fechar como critério clínico epidemiológico. Por quê? Mas eles têm um resultado negativo. Mas eles tinham um quadro clínico e têm contato com caso positivo para COVID. Então, esse caso é confirmado. Todos esses casos vão ser confirmados porque eles têm critério, eles têm contato. Isso é muito importante. Eu fecho como positivo, outro eu fecho porque o exame veio negativo, eu fecho como outra doença. Não. Um caso confirmado. Então, é um critério clínico epidemiológico. Tá bem? Isso é importante na hora das SUVs fecharem esses casos. Aqui, essa é a ficha de notificação do Sinanet, tá? Notificação do surto é feito nessa ficha, então a gente tem alguns campos, aliás, todos os campos são importantes, a gente precisa preencher isso de forma adequada e fidedigna, né? Então, a gente vai lá investigar quantos casos, a gente vai ter aqui qual é o agravo, então, o CID, né? O código desse agravo, surto de síndrome gripal, agravo doença, surto de síndrome gripal. Código J11, data da notificação, o município da notificação, a data dos primeiros sintomas do primeiro caso, que a gente foi lá, investigou, esse que eles me falaram é realmente o primeiro caso. Não, achei um caso que a instituição não tinha me avisado, que é também síndrome gripal. Então, início a gente coloca aqui nesse campo aqui, número 7, tá? O número de casos suspeitos expostos, isso aqui vai ter que ser atualizado se esse surto continuar ocorrendo. A instituição, isso é muito importante, a gente precisa saber para olhar, aumentou o surto escola, aumentou o surto em LPI. Aqui na ficha, como é uma ficha antiga, ainda vem como asilo, é o número 4, a LPI, tá? É muito importante, a gente precisa saber, não dá para colocar, tem que ter cuidado na hora de colocar esse local, porque a investigação, as ações e o monitoramento, a gente precisa saber corretamente aonde está acontecendo esse surto, tá? Aqui tem residência, essa ficha é usada para outras doenças, para síndrome gripal a gente não considera surto em residência, tá? A gente vai considerar os surtos, já falei lá nas definições, nesses outros locais. Então, asilo, eventos, hospital, unidade de saúde, outras instituições, então, aldeia indígena, alojamento, locais de trabalho, tá? E creche escola, as instituições escolares, a gente vai colocar como 3 creche escola. Aqui os outros dados de ocorrência, então, o município de residência, a rua, né, o endereço, o ponto de referência, todos têm que estar preenchidos. A data da investigação, aqui o modo possível de transmissão, a gente acaba usando pouco, né, na síndrome gripal. E a gente tem a ficha agregada, aqui é só a ficha de um jeito mais perto para a gente olhar, né? São todos os campos que eu já falei. E aqui é essa planilha de acompanhamento. Então, nessa planilha de acompanhamento, a gente vai pôr o número, caso número 1, caso número 2, a inicial do caso, a unidade de residência, né, o São Paulo, no caso, município de residência São Paulo, distrito, bairro. É importante, porque são todas locais, quando a gente está investigando um surto, é uma instituição localizada no município de São Paulo. Agora, sexo, eu preciso pôr? Precisa, é obrigatório, e depois a gente fica cobrando vocês quando não tem essa informação. A gente precisa saber
a gente é cobrado sobre esses dados epidemiológicos. Precisa pôr a idade correta, então, às vezes, a gente pega surto em LPI e tem um caso de uma criança de 2 anos. Tem um erro de digitação. Então, ao digitar, verificar se realmente está correta a idade. Ou a gente pega uma creche e tem uma pessoa de 90 anos na creche. Provavelmente é um erro de digitação. Então, digitar a idade, tem que digitar a idade de cada caso e de forma correta, tá? A data do início de sintomas precisa ser colocada, porque isso é o que caracteriza o surto, né? Então, se aconteceu a primeiros sintomas aconteceu hoje, o primeiro caso é hoje, tem só 2 início de sintomas, isso não é um surto. A gente vai reconhecer aqui, caracterizar se isso realmente é um surto. Então, precisa ser preenchida essa data do primeiro dia do início de sintomas, se ocorreu hospitalização ou não, se ocorreu óbito, é importante a gente saber qual foi o desfecho desse paciente, qual foi a evolução desse paciente, e a classificação final. Atentar para o CID, gente, isso aqui é um erro, um erro que a gente tem que ficar voltando na planilha, é um trabalho, às vezes, quadruplicado, desnecessário. Se a gente tivesse preenchimento adequado, você faz o preenchimento e não precisa mais voltar nessa ficha, tá? Agora, às vezes a gente vê surto de síndrome gripal e eu tenho um diagnóstico de classificação final de osteomielite. Não é compatível, né? Não pode estar, uma osteomielite não pode estar no meio de um surto de síndrome gripal. Não existe, não é compatível isso. Então, a classificação final tem que estar relacionada com a classificação inicial, tá bem? Não pode ter um surto, não pode ter HIV/AIDS, não pode ter osteomielite, não pode ter fratura. Então, a gente pega CIDs mais absurdos dentro de um surto de síndrome gripal. Para encerramento, um caso é positivo para COVID, os outros são contatos, porque isso é um surto, então eles são contatos desse caso, senão não estariam aí. Todos os outros eu vou classificar como surto de COVID. Um positivo para influenza, os outros testes negativos, isso é tudo influenza, eles tiveram contato, eles são surto. Eu tive uma creche, um veio vírus sincicial respiratório, o outro veio COVID, o outro veio influenza. Aí sim, se você tem exame laboratorial positivo com diagnósticos de virais, né? Então, isso é diagnóstico laboratorial. Então, um vai ser vírus sincicial respiratório, o outro vai ser influenza, o outro vai ser COVID. Isso pouco acontece, às vezes criança, porque tem outros vírus, hoje a gente acaba deixando de lado. Então, só nessa situação, se você tiver realmente isolamento de outro vírus, daí a classificação final dos casos vão ser diferentes, tá bem? Se eu tenho um positivo e os outros todos negativos, isso é critério clínico epidemiológico, então é a mesma classificação final, é a mesma doença, tá? O critério de confirmação, se foi laboratorial ou se foi clínico epidemiológico, e o diagnóstico final com CID. Tá? Esses campos de acompanhamento do surto, principalmente essa segunda parte aqui, todos são obrigatórios. Do sexo para frente, essas informações têm que ser notificadas de forma correta. Aqui, definição espacial, novamente a gente tem, então, se é um asilo, né, igual a ILPI, se é alguma outra instituição, se é uma creche escola, se é um hospital ou uma unidade de saúde, a gente vai colocar aqui embaixo, preencher essa delimitação. E data do encerramento do surto é a última informação que a gente tem aqui na planilha de acompanhamento. É importante encerrar esse surto, não pode ficar aberto. Eu encerrei a minha apresentação. Vou voltar aqui. Então, essa é a nossa planilha de acompanhamento.
Eu encerro a apresentação no PowerPoint, vocês vão ter algum... eu acho importante a gente sempre, né, eu vou reforçar de novo, quando a gente tem a notificação de surto, eu sou o BS, eu sou a UVS, a gente precisa ter um raciocínio de investigação. Então, a gente precisa olhar se é compatível, se os sintomas, se preenche critério de sintomas, esses sintomas são de síndrome gripal, realmente? Ah, sim, tem critério para síndrome gripal, de definir síndrome gripal, ok. Eles estão relacionados no tempo? Então, eles estão dentro do período que eu considero como período de vínculo epidemiológico, 7 dias para influenza, 14 para Covid? Sim, estão. Ok. Então, continuo na investigação. Eles têm vínculo, eles têm contato no espaço, a mesma escola no mesmo período, áreas comuns, estão lá numa ELPI, a gente precisa fazer essas automáticas, essas perguntas têm que ser automáticas quando a gente recebe uma informação que está acontecendo um surto em alguma localidade. Para a gente poder orientar, investigar e notificar, essas perguntas têm que ser automaticamente, a gente tem que pensar nessas perguntas, ver se a gente tem essas respostas, se não tiver, a gente precisa fazer a pergunta para quem está notificando, para quem está nos informando sobre o surto, para poder fazer a notificação, as medidas de controle adequadas e saber orientar. Então, a gente precisa ter na cabeça, né, essa sequência de perguntas e respostas para a gente poder caracterizar com qualidade e tomar todas as medidas que são cabíveis aí. A notificação, as medidas de controle, a orientação para essa escola, para essa LPI, para esse local de trabalho. Tá? Eu encerro, obrigada aí pela participação de todos. Bom, então a gente agradece a participação da Cíntia. Vamos entrar agora diretamente na apresentação da Ana Beatriz e depois, ao final, a gente faz os questionamentos e faz as respostas. Só um Windows aqui. Ele vai pela... certo? Tudo bem. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, da Vigilância Epidemiológica, ou as pessoas de fora que aceitaram o convite. Eu vou fazer um complemento da aula da Cíntia, tá? Da apresentação da Cíntia. Na verdade, são alguns casos que nós trouxemos, que são os casos as situações que aparecem no nosso dia a dia com maior frequência, tá? Algumas dúvidas com questões, nós transformamos isso em alguns casos, alguns estudos de casos para vocês. Então, em cada estudo de caso tem um parágrafo de uma nota conjunta que nós fizemos, ou do próprio guia de vigilância do Ministério, tá? É mais um raciocínio da investigação de surto, né? O que eu tenho que fazer quando eu for investigar, quais são as dúvidas, eu tenho que ir atrás de qual informação. Acredito que vocês fazem isso com uma excelência, então a gente está aqui só para confirmar, tá bom? Por que eu coloquei surtos de síndrome gripal, não coloquei surtos de Covid? É importante ressaltar duas coisas. Primeiro, que os surtos, como qualquer outra doença de notificação compulsória, têm que ser notificados na suspeita, tá? Eu não espero a confirmação para fazer a notificação. Então, de escola e LPI, eu não espero eu ter um resultado de exame para afastar o aluno, para tomar as medidas, para pedir as orientações.
surto, eu tenho 2 casos de síndrome gripal, confirmado ou não, que são suspeitos, eu faço essa notificação, a mesma coisa em ILPI. E outro ponto a considerar são os outros vírus, né? Eu notifico surto de síndrome gripal, mas em algum momento eu posso ter um surto de influenza na ILPI, eu posso ter um surto de vírus sincicial respiratório numa creche. Então é importante lembrar também que tem outros vírus, outros surtos, né? No momento nós temos de SARS-CoV-2, mas é importante fazer essa lembrança, ok? Vamos aí o caso 1, tá? A gente vai começar a conversar sobre os surtos de instituição de longa permanência para idosos. Então, considerando que eu tenho um residencial para idosos, e ele entrou em contato com a UVS de sua abrangência. Ah, mas a UBS pode fazer essa investigação? Pode também, tá? Desde que a vigilância epidemiológica esteja em conjunto com eles, tá bom? A UVS de sua abrangência no dia 2 do mês vigente, comunicando um caso de síndrome gripal. O paciente apresenta febre, dose e dor de garganta. Ok, lembra a definição de caso da Cintia, ele cumpriu a definição, né? Então, ele é um caso de síndrome gripal, portanto, é um caso suspeito de Covid. E o início de sintomas dele foi num dia anterior, foi no dia 1º. Então, chegou essa informação para a vigilância epidemiológica. Quais são as ações iniciais? Então, eu vou fazer uma busca por outros casos sintomáticos. Como a Cíntia disse, é muito importante fazer uma busca ativa, tá? Então, eu vou, em caso por caso, vejo se alguém teve febre, se alguém começou a tossir nesses dias, faz uma busca ativa. As informações e orientações sobre as medidas de controle desse surto. Então, eu tenho que ver se esse paciente foi isolado, se eles têm condições de fazer cortes, se foi identificado contactantes, eu vejo a definição de contactantes. Se eu identifiquei contactantes, eu também não posso deixá-los junto aos outros e ficar esperando aparecer os sintomas, eu tenho que ter uma medida sobre eles, né? Geralmente é a separação desses contactantes, mas eu não separo eles junto com o caso. Então, eu separo contactantes, eu separo em caso, e verificação também da disponibilidade de EPI dos trabalhadores. Ah, estamos numa pandemia, é obrigatório o uso de máscara, se o caso vira um caso suspeito, tem outras medidas de usar de EPI, então é muito importante verificar isso também, tá bom? Notificação do SINAM surto, vai preencher um SINAM, a SUVES vai digitar esse SINAM, coleta de amostra nasofaríngea e envio ao Adolfo Lutz, tá bom? Ah, mas eu tenho resultado positivo de outro laboratório que é validado. Tudo bem, a gente aceita. Mas como nós estamos trabalhando com doença de notificação compulsória, o ideal é que essa amostra seja enviada ao Adolfo Lutz, que é o nosso LACEN. Além de tudo, se ele der não detectável, o Adolfo Lutz para surtos, ele faz aí um painel expandido. Então, ele vai testar influenza, ele vai testar vírus sincicial, vai testar outras amostras, tá bom? Busca ativa de casos deverá ser realizada em conjunto com o residencial, já falei que tem que ser uma busca ativa, né? Por 14 dias, a partir do início dos sintomas do último caso. Importante, assim, não só fazer essa busca entre os residentes. Então, eu tenho uma copeira, eu tenho equipe de enfermagem, eu abri para visitas, né? Então, eu também tenho que ficar atento aos acompanhantes, aos visitantes, essa busca dos 14 dias. 14 dias a partir do quê? A partir do início dos sintomas do último caso, não do primeiro. Eu tenho 2, eu faço conta 14 dias a partir lá do primeiro caso. Não, é do último, vou contar do último, tá bom? E esse caso é uma síndrome gripal. Então, esse caso também deverá ser notificado no ESUS Notifica. Próximo, aí é a mesma situação, só que teve aí um outro desfecho. No dia 4, ao entrar em contato com o residencial para informar o resultado detectável para SARS-CoV-2 do primeiro caso, então aquele primeiro idoso teve um resultado positivo, é um surto confirmado para SARS-CoV-2. Lembra que em LPI nós fazemos a notificação com um caso apenas, tá? Por ser no município de São Paulo, tá bom? Por se tratar de uma instituição que tem idosos mais vulneráveis, uma população diferenciada, então, quando tem um caso, já é um surto de síndrome gripal, tá bom? Então, a SUVES ligou, informou o resultado detectável, e aí a pessoa que trabalha, né, o colaborador do residencial, falou que fez uma testagem ampliada. Olha, nós aqui somos particulares, então nós fizemos uma testagem ampliada,
E aí, então, encontramos 2 casos assintomáticos. Ninguém apresentou sintomas, eles estão bem clinicamente, não tiveram cansaço, febre, nada, estão bem, mas deu resultado detectável. Essa é a situação, né? Quais as ações que vão ser feitas a partir daí? Continua a busca por outros casos sintomáticos? Continua, tá? Continua, lembra aí que são 14 dias, né? Então, eu continuo com uma busca. Então, eu ligo no dia 3, tem alguém aí sintomático? Tem alguém com tosse? Não, aí depois eu vou lá no 8º dia. Então, como é que está a situação? É muito importante eu ir atrás, tá bom? Informações e orientações sobre medidas de controle continuam? Continuam. Eu tenho 2 casos aí assintomáticos, mas que foram detectados. Então, provavelmente eu tenho outros contactantes, provavelmente eu tenho que pegar esses assintomáticos e também tirar do mesmo salão, tá? Então, eu continuo com as medidas de controle sempre. Eu vou acrescentar um diagnóstico de COVID no primeiro caso. Nós pedimos, por favor, por gentileza, que os surtos sejam finalizados, tá? Com o diagnóstico final, sendo COVID ou não. Tem muito surto em aberto ainda, nós fazemos essas cobranças para vocês. Eu sei que o volume de trabalho é grande, né? Eu sei, eu entendo perfeitamente, mas é muito importante a finalização, porque eu só posso dizer que eu tenho X surtos de COVID se o surto está fechado, tá? Então, eu preciso fazer esse fechamento em tempo oportuno, ok? Não deixar para fechar no próximo ano ou dali a 6 meses, tá? Então, o que tem mais para fazer aí? Eu tenho 2 casos assintomáticos. Então, casos assintomáticos não foram síndrome gripal, eu não preciso colocar no surto. Eles tiveram exame detectável, então nós colocamos na planilha de surto também, tá? Muito importante que deve ser acrescentados só os 2 casos assintomáticos detectável, né? O guia de vigilância do Ministério diz que o assintomático deve ser notificado, desde que tenha PCR ou antígeno detectável. E os outros que eu testei, eu coloco também? Não coloco. É um caso assintomático com um exame negativo, eu não coloco na planilha de surto, ok? É a mesma lógica da notificação, tá bom? Eu acrescento esses 2 casos na planilha, e aí a data de sintomas, ele não teve sintomas, é a mesma lógica da notificação. A data do resultado do exame deve ser acrescentada lá na nossa planilha como a data dos sintomas, ok? A busca ativa continua? Continua, mas aí eu tenho que considerar que eu realizei um teste um dia depois, então eu faço a partir daquele teste essa busca. Ok? Sempre depois do último caso. E os 2 casos assintomáticos positivos devem ser notificados no eSUS Notifica. Lembrando sempre, eu vou considerar a parte do surto, os assintomáticos, só os que tiveram PCR ou antígeno detectável. Tá? A mesma lógica da notificação. Pronto, então esse dia aí já teve bastante coisa para ser feita, né? Próximo dia. No dia 7, a UVS recebe a informação de um caso que apresentou febre, tosse e dispneia. Preenche critério, né? Preenche critério aí para síndrome respiratória aguda grave. Ele necessitou de suporte de oxigênio e no dia 8 ele foi a óbito. No dia seguinte, o resultado do PCR dele foi inconclusivo. Tá? Eu continuo aí no dia 7, no dia 8, no dia 9, procurando por outros casos? Continuo fazendo a busca ativa por novos casos, tá bom? Continuo com as informações e orientações das medidas de controle? Continuo. Lembra que eu tive um caso aí que ficou sintomático, ele provavelmente estava num salão com outros, então eu continuo, ok? Eu vou acrescentar esse caso na planilha de surto, e eu tenho que lembrar de classificar ele como hospitalização e óbito, tá bom? Acrescentei ele lá no SUVES, e eu também tenho que saber, gente, porque é muito importante fazer uma observação. O caso foi a óbito na ILPI, a ILPI pode fazer a notificação ou a própria SUVES, ele não hospitalizou, mas a gente lembra que o SRAG que vai a óbito não precisa estar hospitalizado, tá bom? Então, todo óbito que entra no SINAM, quando eu digito um óbito no SINAM, é importante eu saber a história desse óbito, né? É importante eu investigar, poxa, ele fez parte, então ele teve início de sintomas
e estava no mesmo local que os outros casos, então fechou tempo e espaço, mas aonde foi atendido? Qual o número do CIVEP-GRIP? Quem é essa pessoa? Também faz parte da investigação, tá? A gente cobra aí essas informações de vocês, mas é que também faz parte da investigação de surto saber o desfecho de cada caso, ok? E muito importante lembrar também, olha, eu tive, na minha LPI, eu tenho 3 funcionários sintomáticos. Eu não tenho nenhum residente, nenhum idoso que está sintomático, são só 3 funcionários. Eu faço a notificação, é um surto? Faço a notificação, tá? Também inclui também os trabalhadores, ok? E a busca ativa de casos deverá ser realizada em conjunto por 14 dias a partir da data do resultado do exame do último caso, aqui é início dos sintomas, porque ele apresentou sintomas. Continuo fazendo a busca, só recalculo aí o meu período de 14 dias, ok? O caso deverá ser inserido no CIVEP-GRIP e o diagnóstico B34.2. Poxa vida, ele deu PCR inconclusivo. Eu não consegui fechar esse caso por laboratorial. A gente sempre lembra que o fechamento dos casos no surto é bem parecido com o fechamento dos casos de notificação. Tá? Eu tenho um PCR, o meu PCR foi inconclusivo, mas ele tem vínculo, tempo e espaço com outros casos que foram positivos. Então, eu classifico ele como uma SRAG por Covid-19. Posso classificar no CIVEP? Posso classificar no Sinansurto? Devo. Tá bom? Ele teve um resultado inconclusivo, o PCR, que é o nosso padrão ouro, deu inconclusivo, mas eu tenho outro critério de fechamento aí, ok? É o mesmo caso. No dia 10, o residencial, a SUVES ligou para conversar, então o residencial relatou para a UVES que um dos seus colaboradores disse que trabalhou sintomático, com dor de garganta e coriza, no dia 29 do mês anterior. Lembra que o primeiro caso começou no dia 2, né? Identificou no dia 2, começou no dia 1. Então, o funcionário falou, olha, no dia 29 eu trabalhei sintomático, estava com dor de garganta e tosse, mas eu achei que era só um quadro alérgico. Realizei cuidado direto com aquele caso, como estava me incomodando muito o meu nariz com coriza, alguns momentos eu tirei a minha máscara, né? Eu trabalhei, estava muito calor, eu tirei a máscara, então eu prestei assistência sem EPI em alguns momentos. Não fez exames e no momento está bem assintomático. Então, a gente tem aí um caso com dor de garganta e coriza, né? Então, um caso de síndrome gripal, que estava inserido no ambiente que um dia depois iniciou um surto de Covid, não tem exame, teve quadro e teve contato com o caso no tempo e no espaço. Então, quais são as ações? Vou pular esses 2 primeiros e depois eu volto para eles. Então, eu acrescento esse colaborador na planilha de surto, ok, ele fez parte, ele preencheu. Qual diagnóstico eu utilizo? Ele não fez exame, né? Mas lembra que a Cíntia falou? Eu posso fechar com um critério epidemiológico, ele se encaixa no critério epidemiológico, ok? Notificar no ESUS, eu notifico no ESUS, o ESUS não é feito só para casos de SARS-CoV-2, posso notificar no ESUS sim, o ESUS notifica toda a síndrome gripal, independente do fechamento. É claro que se eu tenho um exame, eu classifico para SARS-CoV-2, se eu tenho um exame para influenza, eu descarto o SARS-CoV-2. Se eu não tenho exame nenhum, é uma síndrome gripal não especificada. Mas aqui no Sinan, gente, é muito importante, aqui no Sinan ele tem vínculo. Aí lá ele tem vínculo também, né? Então lá eu também posso classificar ele como SARS-CoV-2 pelo vínculo, ok? Então, em caso que ele não está inserido, a gente tem um outro fechamento, mas aqui está bem explícito, tá? E aí a busca ativa continua a busca ativa a partir do último caso sintomático. Lembra que ele foi o último caso que apareceu, mas ele não é o último caso do início dos sintomas, ok? Então, eu continuo a busca por outros casos, continuo com as informações e orientações sobre medidas de controle, coorte, identificação e disponibilidade de EPI, tá? Agora, essa é a última situação desse caso da ILPI.
Então, 2 meses após o último contato, o residencial entra em contato novamente com a UVES, relatando um novo caso de síndrome gripal. 2 meses depois ele liga e fala, olha, eu tenho um caso novo aqui de um idoso que apresentou febre, tosse, dor de garganta. O que eu faço com esse caso? E aí? Eu coloco ele na mesma planilha, eu abro um novo Sinan. Gente, são 2 meses após o último contato, o último caso. Então, é um novo surto, tá bom? Eu não coloco na planilha anterior. Eu coloco um novo surto, ok? Lembra que são 2 meses, tá bom? E começo com as ações iniciais. Busco outros casos sintomáticos, continuo com as orientações sobre medidas de controle, eu vou isolar esse caso, eu vou fazer a coleta para esse caso, vou encaminhar para o Aldoflux, vou abrir um Sinan surto e vou fazer a busca ativa por 14 dias. Bom, e esse caso também deverá ser notificado no ESUS. Então, é a mesma lógica em todas as investigações. Ok? Agora vamos passar para a parte de instituições escolares, que tem aparecido aí bastante para nós, né? Escola de Educação Infantil entra em contato com a UVES, relatando um caso afastado por síndrome gripal, suspeito de Covid-19, um aluno de 9 anos. A criança utiliza, então, um caso afastado, de síndrome gripal. Ok. Aí, quando a SUV está lá fazendo a investigação, ela descobre que a criança utiliza o transporte escolar. Então, ela vai e volta de transporte escolar e ela tem um irmão de 3 anos que está sintomático, frequenta a mesma escola, só que em outra sala, em outro período. Ok? Não é da mesma sala e o irmão está bem, né? Quais são as ações iniciais aí? Vamos afastar o caso suspeito. Sempre afasta o caso suspeito, né? Lembra que a gente não espera confirmar para afastar, nunca. Tá? Vou fazer uma busca por outros casos sintomáticos, vou fazer um rastreamento e um monitoramento de contatos, tá? Vou isolar esses contatos nas suspeitas, mas eu suspendo a sala de aula, eu suspendo a atividade da escola toda, eu faço uma verificação do transporte escolar. O que eu faço, né? Lembra que lá na nossa nota conjunta, ele define como monitoramento de contatos quem permaneceu junto por pelo menos o tempo de uma aula, 45 minutos, independente do uso de máscara ou das condições de ventilação da sala, né? Então, as medidas eu suspendo a sala, né? Preciso suspender a escola? Não. Lógico que eu vou fazer uma investigação aí de contatos íntimos, né? Muitas vezes ele está numa sala, mas ele fez educação artística, ou ele participou da hora do lanche sem máscara. Então, assim, tudo tem que ser feito uma investigação, ok? E aí eu preciso checar também o transporte escolar? Preciso checar também o transporte escolar, ok? O caso deverá ser notificado no ESUS Notifica. Notificamos um surto? Bom, eu tenho uma criança afastada. Eu tenho vários comunicantes, todos assintomáticos, o irmão dele, inclusive. Então, eu só tenho um caso de síndrome gripal suspeito. Não é um surto, tá? Só o ESUS notifica. Eu não vou abrir um Sinan para esse caso, ok? Afastamento do irmão, aqui nós já discutimos que sim, o irmão é um comunicante, né? Eu preciso suspender a sala do comunicante? Não. Ele ainda não é um sintomático. No dia seguinte, a família informa o resultado detectável para SARS-CoV-2 da criança. Então, uma síndrome gripal por Covid. E agora? Notifico o surto? Não. Eu vou continuar vendo se algum dos contactantes apresentam sinais e sintomas. Lembra que por surto, para definição de surto, tem que ser o tempo e espaço. Então, se nesse meio termo, alguém que não teve contato com a criança de outro período, de outra sala, apresentou sinais e sintomas, ainda assim não é. Ok? O caso 3. É uma escola de ensino fundamental que entra em contato com a UVES, relatando um caso de professor que testou positivo para SARS-CoV-2. O professor relata que trabalhou no dia que iniciou os sintomas. Leciona em 2 salas de aula no mesmo período, né? Então, a gente lembra que a gente tem que fazer uma busca, só fazendo uma observação do período de transmissibilidade entre 2 dias antes e 10 dias depois do início dos sintomas, né? Que dia que começou os seus sintomas? Qual foi o primeiro dia que você teve febre? Você começou com dor de garganta? Que dia foi a dor de garganta? Então, aí eu conto 2 dias antes e 10 dias depois,
ok? Quais são as ações iniciais aí nesse caso? Eu afasto o caso, né? Suspeito confirmado, que aqui já é um caso confirmado. Eu faço a busca por outros casos sintomáticos, rastreamento e monitoramento dos contatos. Eu lembro que rastreamento e monitoramento de contatos, ele está inclusive no guia de vigilância, tá? É uma medida aí eficaz no controle da Covid-19, tá? Isolamento dos contatos, suspensão da sala de aula, que esse professor ministra a aula, as 2 salas, suspensão das atividades da escola, do período, esse professor ele transita. Essas ações têm que ser discutidas e têm que ser avaliadas pela vigilância, ok? Ele dá aula em uma sala só, eu suspendo aquela sala que fecha para mim aqui monitoramento de contatos. Ele permaneceu junto por pelo menos de 45 minutos, independente do uso de máscara ou das condições da ventilação de sala. Então, eu tenho que suspender a sala que ele deu aula, né? Mas ele circula muito, tudo isso tem que ser discutido, ok? O caso deverá ser notificado no ESUS Notifica. Notificamos um surto? Ainda não, né? É um caso só. Então, aqui, quando é um caso só, eu trabalho com monitoramento dos contatos, ok? Agora, ao realizar o monitoramento, a UVS detecta um caso sintomático e positivo para SARS-CoV-2. Trata-se de um aluno deste professor. Então, esse aluno, ele apresentou sintomas, ele esteve na mesma sala que o professor, no período de tempo que cabia ali entre 2 antes e 10 dias depois, né? Então, agora, o comunicante passa a ser um caso, tá bom? Eu continuo fazendo busca? Continuo fazendo busca. Lembra aí do tempo da busca após o início dos sintomas. Eu faço rastreamento e monitoramento de contatos, continuo. Isolo os contatos, continuo. A sala já está suspensa, né? Esse caso tem que entrar no ESUS Notifica. Aí sim, eu notifico um surto no SINAM. Eu tenho 2 casos, tá? Lembra que um caso é só em LPI, ok? Tem um lembrete, que a gente sempre gosta de colocar, que tem algumas diferenças de contatos de escola de ensino infantil e médio, de técnico e superior, tá bom? Então, ele leva um contato que esteve a menos de 1 metro de distância por um período mínimo de 15 minutos, com um caso suspeito confirmado, ambos sem máscara facial ou utilizando de forma incorreta. A gente leva em consideração que são alunos já adultos, né? Então, a gente tem que investigar o contato, não suspende todo mundo, tem que ir lá e fazer a investigação epidemiológica dos contatos. As referências utilizadas são sempre as nossas notas técnicas, aqui tem a da ILPI e a de retorno seguros às aulas, tá bom? Também nós temos como referência sempre a vigilância epidemiológica, sempre também tem que trabalhar com o Código Sanitário Municipal, tá bom? O artigo 71, ele fala que também a notificação de doenças, quando compulsória, deve ser feita à autoridade sanitária local, tá? A vigilância epidemiológica é incluída aqui, pessoal. Então, ele deve ser notificado por responsáveis por estabelecimentos de assistência à saúde, instituições médico-sociais de qualquer natureza. Também tem o item 5, responsável por estabelecimentos prisionais, de ensino, creches, locais de trabalho ou habitações coletivas em que se encontre o doente. Podem e devem fazer a notificação para a vigilância epidemiológica, tá bom? A notificação de quaisquer doenças e agravos referidos nesse artigo deve ser feita a simples suspeita, lembre que eu disse, então tem que ser feita a notificação na suspeita, o mais precocemente possível, pessoalmente, por telefone ou qualquer outro meio rápido disponível à autoridade sanitária. Então, tá? Eu tenho uma suspeita, eu tenho casos de síndrome gripal, eu tenho que fazer essa notificação para a vigilância epidemiológica, uma suspeita de surto, né? Aqui que a gente está falando. E as outras referências, que é o nosso guia de vigilância, né? A portaria da Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças e Agravos, e lembrando sempre que a Covid é uma emergência em saúde pública, então ela deve ser notificada às suspeitas em 24 horas, ok? Essas são as portarias que a vigilância epidemiológica trabalha. Obrigada, esse é o e-mail da nossa equipe, do Núcleo de Doenças Agudas, que é coordenado pela Paula Bisordi, o nosso telefone,
E eu quero agradecer a presença de todo mundo e da Geraldine e da Rede Cieves pelo convite. Bom, Ana Beatriz, muito obrigada, né, pela participação. Ótimas apresentações, você e a Cíntia, e agora a gente abre, né, para os questionamentos que o pessoal tiver. Se quiserem falar pelo microfone ou mesmo aqui no chat, podem fazer perguntas. A gente, então, aguarda as manifestações de vocês. Nada, perguntas? Bom, então eu só queria perguntar novamente, até para esclarecer para as pessoas que estão assistindo, a definição de surto, então, né, Ana Beatriz, mantém 2 casos ou mais, instituições fechadas, exceto os domicílios, correto? Para notificar surto de síndrome gripal. Correto. Mas tem uma exceção, né? Tem uma exceção, que são as ILPIs. Tá? Desde 2020, o município tem essa norma, essa decisão, de que por se tratar de uma população que são idosos, são mais suscetíveis e também estarem em uma instituição fechada, então é considerado um caso surto, definição de caso para surto, um caso suspeito ou confirmado. Tá? Eu queria até chamar a atenção, em 2020, os surtos de síndrome gripal aqui no município de São Paulo predominou o local de ocorrência instituições de longa permanência. Foram muitos surtos, com muitos casos e muitos óbitos. Por outro lado, em 2021, houve uma mudança desse local de ocorrência. A gente tem feito o acompanhamento aqui pela Rede Cieves dos dados epidemiológicos do SINASurto para síndrome gripal, em conjunto com a área técnica do Núcleo de Doenças Agudas. E a gente tem um total, né, em 2021, de 1.980 surtos em instituições escolares, surtos de síndrome gripal. 70% deles têm um encerramento COVID, então são surtos por SARS-CoV-2, é o agente etiológico desses surtos, sendo que 1980 é 80% de todos os surtos de síndrome gripal notificados no ano. Tá? Então, tem surtos de síndrome gripal em outras instituições, 20%. Porém, 80% delas foram instituições escolares. Então, chamando a atenção é que tem um número muito grande de surtos, agora a gente já tem um número menor, foi mais no início, né, da reabertura das escolas, agora a gente tem um número bem menor de surtos, mas chamar a atenção que 70% está confirmado para a Covid, mas ainda tem uma parcela de surtos para encerrar, né? Muito, muito. Tem muitos surtos em aberto e muitos surtos encerrados também erroneamente, tá? Isso. Com CID equivocado, muitas vezes é um caso que não preencheu o critério, não deveria estar lá no surto e eles colocaram como surto. Teve um caso de Covid, aí teve mais vários casos de mão, pé, boca, então tem muito surto também fechado errado, tá? Uma pergunta, Kelly, pode... Ipiranga, a epidemia Ipiranga. A Cíntia já falou na apresentação dela, tá? A testagem ampliada para assintomáticos é uma opção, tá? Dependendo da disponibilidade de testes, ok? Então, se é uma ILPI particular, ela tem essa possibilidade, ela quer fazer essa testagem ampliada, ela pode fazer. Não é uma exigência, a vigilância não coloca que obrigatoriamente toda a ILPI deve fazer essa testagem ampliada dos assintomáticos, tá bom? Raquel, só o PCR, eu estou encerrando casos positivos B34.2, você diz em relação aos PCRs, né, Raquel? Se eles, só o PCR não descarta o caso suspeito de Covid, isso está até no guia de vigilância, né? Para eu descartar uma síndrome gripal, eu tenho que ter um resultado de outro agente etiológico, de outro vírus, ou um descarte médico, né? Ou o médico fala isso não é, faz o descarte.
Mas ele cumpre definição, ele é um caso sintomático, e ele está inserido num surto, eu posso fechar esses outros casos, sim, como B34.2 por vínculo, Raquel. Inclusive no CID. Inclusive no CID, no CID do Sinan. Tá bom? Não só no ESUS, mas no CID. Isso. Utiliza o CID B34.2 ao invés do J06. Ao invés do J06. Tá bom? É um surto de Covid. Eu tive 2, 3 confirmados e todo mundo foi sintomático. Eu posso fechar sim, Raquel. Mesmo que tenha exame negativo. Mesmo que tenha exame negativo, mas ele tem um vínculo epidemiológico. Perfeito. Tá bom? A SUVES Vila Maria, por favor, enviar as inconsistências de surto. Tudo bem, nós encaminhamos. Pode deixar, Vila Maria. Deve ser a Rosilei, né? Pode deixar, que nós encaminhamos. A SUVES Lapa pediu, levantou a mão. Pode falar. Aberto o microfone aí para você. Acho que é a Beatriz, doutora Beatriz. Okay. SUVES Lapa, a Beatriz está separada, tá em outro lugar. Lapa quer fazer pergunta? Pode digitar ou pode falar, fica à vontade. Foi lembrando, não levantava a mão? Já está lá com a mão levantada. SUVES Lapa. Enquanto a SUVES Lapa abre o microfone, só para lembrar, então, os surtos de instituições escolares de 2021 tiveram muito menor gravidade, e que o número de óbitos foi bem baixinho. Foi bem menor. Acho que tem 17 óbitos confirmados. A maior parte de professores. A maior parte adultos, foi professores, não foi criança, né? Metade dos casos também ocorreram em funcionários, ou colaboradores, ou professores, né, servidores. Então é importante sempre na investigação verificar o vínculo, né, dessas pessoas no surto e qual é o papel delas dentro da escola, né? É para a gente ter um dado relevante. Isso. Por onde elas transitam, qual é a função, é um professor que está em sala de aula, é uma pessoa da higiene, então é importante saber. Ok? O Lapa não conseguiu, então, fazer a pergunta, pode mandar por e-mail, pode fazer no chat. Ou pode ligar na EDAT. Pode também. Ligar, isso. O e-mail, Vigresp, estamos lá. Estamos à disposição. Mais alguma pergunta, pessoal? Lembrando que essas aulas estão já gravadas, nós estamos gravando o evento e elas estarão disponíveis no link que a Aline colocou aqui. A Aline é a nossa apoiadora da Rede CIEVS, aqui na capital. Ela elaborou, né, criou esse link no YouTube, a gente tem um canal no YouTube e todas as apresentações estão gravadas lá. Em breve, essas apresentações de hoje também ficarão registradas, estão lá para acesso gratuito, né, para vocês acessarem e assistirem novamente, assim como as outras apresentações. Tá ok? Não tendo mais perguntas, acho que o chat aqui. A última foi da Vila Maria, né? Aqui já está o link para vocês acessarem. Guardem esse link do canal, se inscrevam no canal e se inscrever, né, façam a inscrição aqui no evento, nesse Google Forms, para receber o certificado. Eu agradeço, então, a participação do Núcleo de Doenças Agudas, Ana Beatriz, foi bastante dinâmico com os exemplos, acho que isso é importante. Pessoas, não tem mais alguém? Não, só a presença e o link no chat. Acho que é importante fazer esses casos da vida real, né, Ana Beatriz? O que fazer com cada caso, acho que foi bastante dinâmico, importante, é um assunto bastante relevante que a gente vive no dia a dia. Tá? Então, agradeço a participação de todos e, mais uma vez, a participação das palestrantes, Cíntia e Ana Beatriz. Obrigada a todos pela presença, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
precisar, não. Pessoal da Lapa, depois da notificação feita pela UBS deve ser corrigido, não entendemos direito. Se ela fez uma notificação descartando algum caso e o caso vocês podem confirmar, vocês podem corrigir. Se for pertinente, né? Se for pertinente, pode. Cid, pode. Se for pertinente, pode fazer essa correção. Aliás, tem vários para corrigir. Sim, pode sim. Tem bastante CIDs para corrigir. Muitos J6, tem CID de HIV, pode. Pode sim. Tanto os casos confirmados laboratorialmente, como pode, os vínculos por vínculo, tudo pode fazer, 34.2. Pode fazer essa correção sim, ok? Isso. Vocês pedem correto? Nós pedimos para corrigir. Manda inconsistência. Tá? Manda inconsistência. Geralmente é a Cíntia que pega o compilado e encaminha para vocês, tá? Mas pode entrar e fazer, sim, essa correção. Obrigada, então, gente.